E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais tensos e marcantes da história, a Segunda Guerra Mundial. Por trás das batalhas épicas e das histórias de partir o coração, rolaram também situações curiosas, bizarras e que, vamos ser sinceros, parecem até roteiro de filme. Preparem-se para conhecer soldados que lutaram em lados opostos, planos mirabolantes e até ursos que viraram heróis de guerra. No vídeo de hoje, você vai descobrir 10 curiosidades inacreditáveis sobre esse conflito que moldou o mundo como a gente conhece. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora lá desvendar os segredos da Segunda Guerra. Você já imaginou lutar em dois lados de uma guerra? Parece loucura, mas foi exatamente o que aconteceu com o coreano Yang Kyung-jong. Em 1938, ele foi obrigado a se alistar no exército imperial japonês e lutou contra os soviéticos na Batalha de Khalkhin-Gol. Capturado, foi mandado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Com a Operação Barbarossa, Stalin começou a recrutar prisioneiros dos gulags, incluindo Yang, que lutou na frente oriental até ser capturado pelos alemães na Batalha de Kharkov, em 1943. Mandado para a França ocupada, ele participou do Dia D, mas do lado errado. Capturado pelos americanos, Yang finalmente conseguiu viver em paz após a guerra. Que montanha-russa, hein? E se eu te contar que os nazistas tinham um plano para atacar os Estados Unidos diretamente? Parece roteiro de filme, mas era um projeto real, chamado de America Bomber. A ideia era construir um bombardeiro gigante, capaz de cruzar o Oceano Atlântico e atacar cidades americanas, incluindo Nova York. Os engenheiros alemães chegaram a desenvolver vários protótipos, mas, felizmente, o projeto nunca saiu do papel. A Alemanha nazista enfrentava vários problemas, como a falta de recursos e a pressão dos aliados. No fim das contas, o America Bomber se tornou mais um exemplo da megalomania nazista, que sonhava em dominar o mundo, mas acabou derrotada pela sua própria ambição desmedida. E o que você faria se descobrisse que a guerra acabou 30 anos depois de todo o mundo? Essa foi a realidade de Hiroo Onoda, um soldado japonês que lutou na Segunda Guerra Mundial. Enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas, em 1944, ele continuou sua missão, vivendo de frutas e animais que caçava, acreditando que a guerra ainda estava rolando. Somente em 1974, quase 30 anos depois do fim da guerra, Onoda finalmente se rendeu quando seu antigo superior de comando foi até a ilha e o convenceu de que a guerra realmente tinha acabado. Onoda voltou para o Japão como um herói, mas sua história é um lembrete triste da força da propaganda e da lavagem cerebral que os soldados sofriam durante a guerra. Quem diria que até tanque de guerra inflável teria espaço em uma guerra? Pois é. A criatividade dos aliados não tinha limites para enganar os nazistas. Antes do Dia D, a inteligência aliada bolou um plano mirabolante: criar um exército falso para confundir os alemães sobre o local da invasão. Eles chamaram essa operação secreta de Operação Fortitude. Construíram tanques de guerra infláveis, jipes falsos, aviões de madeira e até espalharam rádios transmitindo mensagens falsas para despistar os alemães. Era tudo tão convincente que, do alto, parecia um exército enorme pronto para o ataque. E não é que a estratégia deu certo? Os nazistas morderam a isca direitinho. Enquanto isso, os verdadeiros aliados desembarcavam na Normandia, pegando os nazistas de surpresa. Essa foi uma das maiores pegadinhas da história da guerra. Preparem-se para uma história digna de filme de espionagem. Os nazistas, além de tentar vencer no campo de batalha, também queriam destruir a economia britânica. Eles tiveram uma ideia inusitada: imprimir milhões de libras esterlinas falsas.
Essa operação secreta, chamada de Operação Bernhard, tinha como objetivo inundar o mercado britânico com notas falsas, causando hiperinflação e caos na economia. Os nazistas recrutaram artistas e falsificadores profissionais que reproduziram as notas nos mínimos detalhes. A Operação Bernhard chegou a produzir milhões de libras falsas, mas no final das contas, o plano não funcionou como os nazistas esperavam. A Grã-Bretanha conseguiu controlar a circulação das notas falsas e o impacto na economia foi limitado. Mas que essa história foi um golpe baixo dos nazistas? Ah, isso foi! Conheça Wojtek, o urso que virou soldado do exército polonês na Segunda Guerra Mundial. Encontrado no Irã em 1942, Wojtek foi adotado pelo 2º Corpo de Exército polonês. Ele marchava, carregava munição e até bebia cerveja. Wojtek participou da Batalha de Monte Cassino, ajudando a transportar munição. Após a guerra, tornou-se uma celebridade e viveu em um zoológico na Escócia até 1963. Sua história é mais incrível que qualquer ficção. Quem diria que o ditador mais temido da história era vegetariano, hein? Hitler tinha uma dieta extremamente rigorosa, baseada em vegetais, frutas e grãos. Ele abominava carne vermelha e evitava ao máximo qualquer produto de origem animal. Existem várias teorias sobre o vegetarianismo de Hitler. Alguns historiadores acreditam que era por compaixão aos animais, já que ele era conhecido por ser apaixonado por seu cachorro, o Blondie. Outros acreditam que ele tinha fobia de doenças e acreditava que uma dieta vegetariana o manteria mais saudável. Seja qual for a explicação, a verdade é que a dieta de Hitler era um contraste bizarro com a brutalidade do seu regime. Ironias da história, né? Imagine só, sua cidade cercada por inimigos, sem comida, sem água, sem energia elétrica, no meio de um inverno rigoroso. Parece um pesadelo, né? Pois esse foi o cenário vivido pelos habitantes de Leningrado, na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial. Por 872 dias, a população da cidade resistiu bravamente ao cerco nazista. O cerco a Leningrado começou em setembro de 1941 e só terminou em janeiro de 1944. Durante esse período, a cidade foi bombardeada dia e noite pelos alemães. A população sofreu com a fome, o frio extremo e as doenças. Mas, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, os moradores de Leningrado não se entregaram. A resistência de Leningrado é um exemplo de força, coragem e determinação humana. E se eu te contar que até o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, se interessou por OVNIs? Em 1952, Churchill escreveu um memorando ultra-secreto questionando sobre OVNIs avistados por pilotos da RAF. Na época, o clima de paranoia era geral. Qualquer coisa estranha no céu podia ser um ataque soviético. Mas Churchill, sempre curioso, não descartava outras possibilidades. Ele queria saber se havia uma explicação científica ou se estávamos sendo visitados por ETs. O governo britânico nunca divulgou o conteúdo completo do memorando. Será que ele descobriu algo que não queria revelar? Ou será que tudo não passou de um delírio? Fica aí a conspiração. E para fechar com chave de ouro, essa história vai te deixar de queixo caído. Você sabia que o Brasil afundou um submarino nazista na Segunda Guerra Mundial? Em 1943, a Força Aérea Brasileira patrulhava o Atlântico Sul em busca de submarinos alemães. O U-199 foi localizado e atacado. Os brasileiros lançaram bombas e obrigaram o submarino a emergir. Sem escapatória, a tripulação do U-199 se rendeu. Foi um momento histórico para o Brasil. A rendição do U-199 foi uma vitória importante para os aliados. O Brasil mostrou que não ficaria de braços cruzados. É para ter orgulho, galera. E aí, pessoal?
Gostaram de conhecer essas histórias inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial? Aposto que vocês não sabiam de metade dessas coisas. A história é cheia de surpresas, né? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo especial só sobre a história que vocês mais curtirem? Valeu pela companhia, galera! Fiquem ligados que em breve tem mais O Bal desvendando os mistérios da história. Até a próxima!